Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Já estamos aqui no segundo vídeo dessa série de 13 vídeos, onde nós estamos estudando aqui agora um tema, que é provados pelo fogo. No segundo episódio dessa série, nós vamos estudar sobre os crisóis da vida. Bom pessoal, agradeço a vocês que têm comentado, tem pessoa nova chegando no canal, tem pessoa torcendo aí pra gente atingir os 10 mil inscritos, mas se Deus quiser chegaremos lá. Então eu queria agradecer a você que tem apoiado aí esse ministério, tem assistido, tem comentado, tem compartilhado, tem curtido. E nesse vídeo, em gratidão a vocês, nós vamos continuar aqui com a nossa doxologia, com a nossa alegria de trazer para vocês aqui na ponta da linha, na linha do rodapé, nas entrelinhas e também as perguntas para discussão. Das entrelinhas, aquela ponte literária, hoje nós vamos trazer aqui um livro, né, que o Ricardo estava me comentando aqui, um livro que ele falou que é um dos melhores livros que ele resenhou nessa série. O livro é O Sonho de um Homem Ridículo, de Fyodor Dostoiévski. Em 1877 foi escrito esse livro e tem uma lição de vida nesse livro e essa ponte literária com os crisóis da vida. Ok, pessoal? Espero que vocês aprendam cada vez mais, que esse vídeo, esse conteúdo eleve os seus pensamentos, distancie os seus pensamentos dessas coisas que estão acontecendo nas nossas redes sociais, em tantas discussões inúteis que não levam a lugar nenhum, mas o que é discutido aqui com certeza vai lhe ser útil e vai levar o seu pensamento para mais próximo de Deus. Beleza, pessoal? Esse é o nosso desejo, ok? Por enquanto, então, antes de nós lermos os comentários, chama a vinheta. Bom pessoal, agora é o momento dos comentários das entrelinhas aqui, onde nós destacamos os comentários que a gente consegue ler antes, né, que a gente grave aqui esse vídeo. Lembrando que aqui nas descrições do vídeo, esse vídeo ele é capitulado, você pode pular toda essa parte, escolher qual parte você quer assistir em qualquer ordem. Lembrando também que nós temos alguns links importantes aqui na descrição, que são os links para você participar dos grupos no WhatsApp, Famílias Entre Linhas 1 e 2, o pessoal, uma troca intensa de materiais, lição e tudo mais. Família Entre Linhas ADM, onde somente os administradores postam, então quando a gente quer divulgar alguma coisa do canal, os vídeos, é lá que a gente conversa com vocês. E Família Entre Linhas RP, que foi um experimento social do mestrado do Ricardo, mas que é um grupo que está bastante ativo e conforme vai se aproximando as eleições, ele se torna ainda mais ativo, ok, pessoal? Mas é um ambiente bem interessante lá para você entender as discussões polarizadas. Aí tem alguns irmãozinhos que esquecem que são irmãos e aí começa a ofender um outro, a maltratar o outro, mas faz parte, né, da nossa humanidade decaída. Então, se quiser participar, se tiver um estômago bem forte, participe também do grupo RP. Beleza, pessoal? Mas vamos lá, então, aos comentários das entrelinhas. Nós temos aqui os comentários, o Ricardo, né, nas Olimpíadas dos comentários, o Ricardo foi o primeiro a comentar, o pessoal nessa série ainda não iniciou essas Olimpíadas. O Marcos Antônio Messias Molina, achei que não tinha lição hoje, nós atrasamos, né, por causa de questões de saúde, eu ainda estou bem fanho aqui, bem debilitado um pouco, porque sinusite, gripe e tudo mais, lá em casa todo mundo está bichado ainda, mas estamos firmes e fortes e contentes aqui com o sustento de Deus. Então saiu sim, saiu no domingo, né, atrasado o vídeo, mas saiu. E esse, se Deus quiser, vai sair, né, agora, no sábado, às 13 horas, né, que você estará já, a partir desse momento, poder assistir, tá? Amós Soares de Matos, quem levou a ovelha pelo vale da sombra da morte? Né, o pastor ou ela mesmo foi? Pergunta aqui então Amós Soares de Mello. Coloque sua opinião aqui nos comentários, né, se você acha que a ovelha foi sozinha, né, ou se o pastor levou ela para o Vale da Sombra das Mortes, né? Eu acho que tem duas, depois você vai ver o comentário da Sandra Bittar, né, temos várias interpretações, tá? Não que ela tenha lido essa pergunta do Amós Soares, mas há uma relação. Rosângela Correia, hashtag fui até o segundo Marcos, ou seja, ela foi até o finalzinho do vídeo, assistiu as perguntas para discussão. Nosso videozinho, padrãozinho aqui do canal Entre Linhas, 2 horas, né, pessoal? Com muito conteúdo, graças a Deus. Claudina Costa Constantino, hashtag também fui até o segundo Marcos. Adriana Kuhn, né? Olá, tamo junto, lição na mão e já o CCC, curtido, comentado e compartilhado. Obrigado, Adriana. Edilza Nascimento também, curtido, comentado, compartilhado. Boa semana a todos, Edilza. Helena Saraiva, muito boa lição do terceiro trimestre. Curtido, comentado e compartilhado, né? O CCC, deixa eu fazer aqui, né? O CCC. E hashtag fui até o segundo Marcos, feliz semana a todos, deseja a Helena Saraiva. Kazumi Moraes, olha só, a gente ganhou mais uma bandeirinha, pessoal. O Kazumi Moraes nos deseja um bom dia, deve ser agora boa noite lá. A partir de hoje vou seguir o canal. Abraços do Japão. E ele deixou a bandeirinha aqui, o Kazumi. Então, Kazumi,
seja bem-vindo, né? Sempre que você puder, comenta, sempre que puder também coloque da onde você está falando, que a gente esquece, né? Mas temos mais uma bandeirinha lá naqueles quadros, né, de mapas de pins. Temos um entrelinhariano lá no Japão acompanhando as lições. Seja bem-vindo. Esther Domingues, obrigado, Deus seja louvado por esta lição, obrigado pelo seu comentário, Esther. Pati Santos também comentando conosco. Olá, meninos, dessa vez demorou um pouquinho mais para liberar o vídeo, né? Demorou sim, Pati, mas graças a Deus vocês estão bem. Estamos bem, já estamos gravando o segundo vídeo aqui com antecedência. Se Deus quiser, vamos conseguir gravar o terceiro, o quarto e o quinto, para a gente poder ter uma gordurinha aí para queimar nas férias. Joivaldo Santos também comentando sempre, ele diz assim: feliz semana, irmãos. Como é bom estudar a Bíblia com vocês. Vamos comentar, pessoal, até um oi alavanca o vídeo. Então, o Joivaldo, né, incentivando você a deixar um oizinho nos comentários, deixar seu like nos vídeos que você gosta, não só no Entre Linhas, mas nos conteúdos, pessoal, que realmente faça a diferença na vida das pessoas, né, e não em tantas porcarias que temos por aí na rede. Então, ajude esses conteúdos que têm algum valor espiritual, algum valor, né, que eleve o pensamento das pessoas, aproxime elas de Deus. Dê o seu joinha, comente nesses conteúdos, porque, olha, as porcarias são naturalmente promovidas aí dentro das plataformas, beleza? Então, obrigado, Joivaldo, aí pelo apoio. A Adriana Kuhl de novo, eu achei que ia fácil essa lição, mas ela disse que ela se surpreendeu. Ainda bem que tem vocês para me auxiliar. Só gratidão a todos vocês. Adriana Kuhn, então, muito obrigada aí, que bom que você gosta do nosso material, a gente faz com muito carinho, graças a Deus, Deus tem cuidado dos 3 meninos aí, o Marcos, o Alexandre, o Ricardo, dado a eles todas as semanas ideias, clareza de mente, para a gente trazer aqui alguma coisa para você estudar a lição, para te esclarecer algum assunto e aproximar você principalmente, né, do autor das palavras que são estudadas aqui. A Sandra Bittar, naquele quadro, né, pessoal, agora a vinheta, né, nos comentários das entrelinhas. Olá, meninos e a todos da família Entrelinhas. Espero que estejam melhores do resfriado, da gripe. Tô ainda fanha aqui, Sandra, mas estamos firmes, graças a Deus. Com o frio que está fazendo aí, por favor, se cuidem. Estamos tentando se cuidar, né? Só pedalando às 6 horas da manhã, mas tudo bem, né? A sinusite que paga o pato. Meus caros, vocês abriram esse novo trimestre com chave de ouro. Muito aprendizado e conduzido de forma motivadora. Em certos momentos nos mostrou que realmente estamos vivendo a Laodiceia e necessitamos ser curados de nossa mornidão. E eu me pergunto, será que as provações não se fazem necessárias para que o aprendizado realmente ocorra? Salomão disse certa vez que é no luto que se pensa mais no sentido da vida. Devemos atentar que basta nascer para que a ampulheta da vida comece a escoar. Concorda? Eu concordo, Sandra. Uma outra passagem em Romanos afirma que quando tudo dá errado é porque está dando certo. Se é os planos de Deus, devemos nos perguntar o que tenho que aprender. Exatamente, né? Só quem passa aí os perrengues na vida sabe, né, que a gente sempre pergunta, Deus, o que eu devo aprender com essa lição, com essas dificuldades que estou passando? Não foram poucos os momentos de ansiedade e medo que eu já vivi, e geralmente penso assim, eu sei que Deus está no controle, mas e se a vontade de Deus for eu, ou algum dos meus queridos sofrer? Aí vem Jesus e diz, não fiques ansiosos pelo que há de comer. Acredito, diz ela, ser um eterno exercício de buscar desviar o foco de mim e dos meus queridos e colocar o foco em Deus, para que Ele guie todo mundo. A lição nos traz grandes aprendizados, pois nos mostra que Deus não desiste de nós e nós não devemos desistir de ninguém, principalmente dos que o mundo já desistiu. Muito interessante o paralelo do conteúdo da lição com o livro de Voltaire, o que confirma mais uma vez o quanto os ensinamentos bíblicos perpassa nossa vida, sendo ficção ou não. Amei a correlação do Alexandre, que o Alexandre fez, né, com a música, que lindo. Eu fui lá buscar a música, lembrei de quando sonhei com Cristo, foi uma experiência única, acordei chorando, diz a Sandra Bittar. Quantas e quantas vezes já recebemos a graça de sentir a presença de Cristo e mais adiante, mais uma vez, somos provados. Como Marcos comentou ao término da lição, precisamos ver além, devemos perseverar. Ela diz ainda, agradeço a Deus pela oportunidade de estudar a lição com todos vocês aqui da família Entre Linhas. Deus abençoe vocês, meninos, pelo empenho e por nos motivar ao estudo da Escritura Sagrada. Hashtag, ela deixa, fui até o segundo marco. Grande abraço a você, Sandra, que também sempre deixa aqui no quadro, nos comentários das entrelinhas. E agora, continuando aqui, pessoal, vegetariano com ciência, também pensei que hoje não ia ter lição, mas chegou, abraços, é isso aí, graças a Deus, pessoal comemorando a lição atrasada. Camilo dos Reis Neto, vamos chegar logo nesses 10 mil inscritos, em nome de Jesus. Se Deus quiser, Camilo,
chegaremos lá. Tânia BR, Deus abençoe vocês, meninos, mesmo doentinhos fazem o melhor. Servos bons e fiéis deste rebanho, via virtual, vocês são os nossos pastores. Então a Tânia BR realmente, né, chamando a responsabilidade aqui de todos da família Entre Linhas aqui, eu, o Lúcio, né, o Ricardo, o Alexandre, o Marcos, porque realmente a gente acaba sendo os pastorzinhos, né, que guia aí e traz para vocês toda semana esses comentários. E o último comentário de hoje, quer dizer que no momento que nós estamos gravando, Hilda Pinheiro Silva, feliz semana entrelinhanianos, ela colocou. Estamos juntos aqui do Belém do Pará. Eu também estive atacada por um princípio de pneumonia aqui no hospital, bem no dia do meu aniversário. Ô, presente de aniversário, né, Hilda? Mas, graças a Deus, já estou bem, um crisol já passado essa semana entre tosses e uma missão para cumprir no trabalho e compromissos. Graças a Deus, passamos. É isso aí, Hilda. Se Deus quiser, tudo passa, né? E Deus livrou meu filho Ian. Obrigado, Jesus. E a escola sabatina com entrelinhas, fico com abstinência quando demora muito. Da crise, né, Hilda? Amo esses barbudos. Ixi, acabou a barba. Fiz a barba, Hilda. Então, só vai amar agora o Ricardo, o Alexandre e o Marcos, se eles estiverem barbudos ainda. Que Deus abençoe com multiplicada sabedoria e proteção às suas famílias. Muito obrigado, Hilda, né, pelo seu bem dizer, pelo seu bem querer aqui. Nossas famílias, graças a Deus, estão bem cuidadas. Né? Todo mundo catarrento, bichado lá em casa, mas graças a Deus, como você passou por uma pneumonia, né, nós também estamos passando aí por um resfriado bem forte, mas graças a Deus já passa. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado aí pela companhia de vocês, pelos comentários. Então, agora, vamos chamar lá o nosso amigo Marcos André, onde ele traz para nós aqui, né, os comentários iniciais na linha do rodapé, e ele inicia, né, a parte mais séria desse vídeo, a parte do estudo, né, da lição, com uma oração. Então, vai lá, Marcos, mais uma vez é com você. Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas, eu sou Marcos André e mais uma vez é uma satisfação estar aqui estudando a Bíblia com você na nossa igrejinha virtual, que não é mais uma igrejinha, né? Já estamos aí nos aproximando dos 10 mil inscritos, o que aumenta muito a nossa responsabilidade, mas para a honra e glória de Deus nós vamos continuar honrando o nome dele em tudo que nós fazemos aqui. Por isso sempre buscamos a presença de Deus antes de iniciarmos o estudo. Eu quero convidar você a orar comigo para buscar a presença do Senhor mais uma vez. Vamos orar? Santo e bom Pai, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de estar aqui reunidos, Senhor, para estudar a Tua Palavra. Nós te pedimos mais uma vez que o Senhor nos abençoe no estudo de hoje e também nos abençoe nesse ministério que nós temos aqui. Te pedimos que a cada dia possamos crescer não só no número de inscritos, mas que possamos crescer no desejo de estudar a Tua Palavra e de estudar mais profundamente a Tua Palavra. Te pedimos que o Senhor abençoe cada pessoa que faz parte desse ministério, cada pessoa que nos assiste aqui e que o Teu Santo Espírito possa estar presente na vida de cada uma delas. Te pedimos também, Senhor, que o Senhor nos perdoe e nos salve para o Teu reino, para que quando Jesus Cristo voltar, que possamos estar no alcance da Tua maravilhosa graça salvadora. Te pedimos isso por Jesus. Amém. Muito bem, a lição dessa semana fala a respeito dos crisóis. Eu não vou entrar nesse tema dos crisóis porque o Ricardo daqui a pouco estará expandindo um pouco mais esse tema, explicando o que significa o crisol, né? A lição explica muito claramente o que significa isso, mas o resumo da introdução aqui da lição é por que passamos por momentos difíceis, por que passamos por tribulações. Então, no estudo, tentar responder a essa pergunta de muitas formas. Aqui na parte de domingo, né, nós temos a surpresa. Por que ficamos surpresos com as tribulações, com as dificuldades? O apóstolo Pedro fala em 1 Pedro, no capítulo 4, verso 12, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, ou seja, não se surpreendam com isso, porque é esperado que o cristão passe por tribulação, que o cristão, pelo seu estilo de vida diferenciado, ele tenha também dificuldades diferenciadas das demais pessoas, né? Então, nós às vezes simplificamos muito a obra de Deus, achamos que se estamos do lado de Deus, nós vamos receber tudo de bom, nós seremos ricos, nós seremos abençoados de toda forma, enquanto que os maus, os corruptos, os que passam aí a imagem de ruins, né?
eles serão prejudicados. Mas isso não está de acordo com o que a Bíblia nos apresenta. Inclusive o apóstolo Pedro, quando ele escreve isso, ele escreve sobre um contexto em que a igreja estava sendo muito perseguida, a igreja estava sendo caçada mesmo para ser presos e serem mortos ali os participantes, né, os fiéis, os cristãos. E ele escreve isso no contexto de juízo. Ele disse, muito brevemente vai acontecer um juízo. Então Deus precisa que nesse juízo haja uma testemunha contra cada pessoa ou a favor de cada pessoa, né? Então você imagina o corrupto, se ele chega diante de Deus naquele dia e falava, eu era corrupto porque eu passava fome, eu precisava de dinheiro para a doença da minha família. Agora, se ele chega naquele dia e Deus fala, olha, eu te abençoei com saúde, eu te abençoei com mesa farta, eu te abençoei com uma boa conta bancária, e mesmo assim você roubava a merenda das crianças, você roubava o dinheiro da saúde dos necessitados. Então ele não tem como se justificar diante de Deus, né? E Deus ainda tem as suas testemunhas, diz, olha, esse aqui, ele passou por muitas dificuldades, ele precisava pegar a cesta básica lá na assistência social da igreja, mas ele nunca roubou, ele foi fiel em todas as coisas. Então, são testemunhas, né, que Deus vai apresentar naquele dia. E o apóstolo Pedro, ele fala a respeito das provas, né, que nós passamos por seguir a Cristo, mas existem outras formas de perseguição, outras formas de provas, né, de dificuldades que nós passamos também, né? 1 Pedro 4, de 12 a 19, pode nos ajudar a explicar a um amigo, né, porque ele não deve se surpreender com as provações da vida, né? Então, existem vários motivos para o sofrimento, né? Aqui Pedro está falando especificamente das pessoas que sofrem por Cristo. Então ele diz assim, se vocês forem presos, se vocês forem condenados nos tribunais, que não seja por ser corrupto, por roubo, que não seja por matar alguém, que não seja por ser desobediente ou maldizente, que vocês sejam presos de maneira honrosa por seguir a Cristo, né? Então, muitas vezes passamos dificuldades na vida, mas por conta, né, da nossa própria atitude. Muita gente diz, eu fui demitido por causa do sábado. Não, você chegava atrasado, você não cumpria com as suas obrigações, né? Então, existem situações em que nós passamos realmente por situações difíceis. É o aluno que precisa fazer um ano a mais na faculdade porque não faz prova na sexta-feira à noite, a pessoa que perde o emprego porque realmente escolheu não trabalhar no dia de sábado para honrar a lei de Deus. Mas existem também situações que não são apenas por Cristo, né? Na parte de segunda-feira fala sobre os crisóis de Satanás, né? Então, Satanás muitas vezes impõe e impôs no passado, né, perseguição contra a igreja, e o próprio Pedro diz isso em 1 Pedro capítulo 5, né, que o diabo ele estava ao redor procurando a quem possa tragar, né? Mas a igreja sob perseguição, ela geralmente é uma igreja fiel, né? Então Satanás tem também outros métodos para atingir a igreja, e métodos que talvez sejam mais sedutores, né? Então não podemos passar por alto a obra de Satanás de perseguição, de infringir coisas ruins à igreja, mas também precisamos ficar vigilantes com a obra do outro lado, né? Então pense nas outras maneiras pelas quais Satanás causa dor, né? Não só através da perseguição. Como 1 Pedro no capítulo 5, verso 8 a 11, nos ajuda a lidar com a angústia que experimentamos por viver nesse mundo de pecado do qual Satanás faz um caos, né? Então ali o apóstolo Pedro ele fala que Deus ele há de nos fundamentar, de nos fortalecer, de cuidar de nós e fazer com que nós sejamos fortalecidos na tribulação. Então Deus nos dá esse consolo, né? No entanto, devemos estar vigilantes para que Satanás não encontre meios na nossa vida, né, para nos levar a tribulações, para nos levar a passar por esses momentos, né? Na parte de terça-feira, fala sobre os crisóis do pecado, que são as consequências, né, do pecado realmente, daquilo que nós fazemos
e aquilo volta-se como consequências para nós, né? Então a pergunta que fica aqui no final é: você tem escolhido as consequências ou melhor, você tem colhido as consequências imediatas do seu pecado? Que lições tem aprendido? Que mudança deve fazer para não passar por algo semelhante novamente, né? Então nós precisamos tomar atitudes práticas na nossa vida, né, para que o pecado ele se torne tão abominável na nossa vida quanto ele realmente é, né? Então, o fato de que nós sabemos que o pecado ele nos afasta de Deus, o fato de que nós sabemos que o pecado ele nos leva a sofrer consequências terríveis, não só a nós mesmos, mas as pessoas que estão ao nosso lado, deveria por si só nos fazer tomar atitudes práticas. Quais são essas atitudes práticas? Você sabe contra o que você está lutando e como você pode fazer para lutar contra isso, né? Então, uma pessoa que é viciada em pornografia, ela tem que mexer no computador, mexer no celular, junto com todo mundo, para que ela tenha uma certa vigilância, para que ela não caia. E principalmente, né, se você está passando por alguma dificuldade, tem algum pecado que você tem dificuldade de vencer, não se afaste de Cristo, não pense que pelo seu pecado você precisa se afastar de Cristo. Pelo contrário, se apegue a Cristo, vá até Ele, peça a Ele: Senhor, eu não tenho desejo de vencer esse pecado, mas muda o meu desejo, eu estou entregando agora na tua mão o meu desejo. E é isso que Cristo faz, Ele tem poder para mudar até mesmo aquilo que não pode ser mudado pela ciência ou não pode ser mudado por nós mesmos, né? Na quarta-feira fala sobre os crisóis da purificação, né? Fala que o crisol ele remove a escória, né, através do fogo. E a pergunta final é a seguinte: pense sobre o pecado e contra os quais você luta. Se Deus fosse prová-lo e refiná-lo hoje, como ele faria isso, né? Como Deus poderia tirar imediatamente o teu pecado? Talvez envergonhando publicamente, talvez revelando publicamente aquilo que você faz, né? Então, pense como que Deus poderia purificar a sua vida desse pecado. Que atitude você poderia tomar agora, né, para deixar o seu pecado antes que Deus precise tomar atitudes drásticas contra você? Então é o que eu falei, né? Atitudes práticas é você pensar: o que me leva a pecar? É estar em determinado ambiente, é estar com determinadas pessoas, é estar em determinadas situações. Então evite essas situações que são os gatilhos, né, que te levam a pecar, né? E também fala aqui na parte de quinta-feira sobre o crisol da maturidade, né? Fala sobre o apóstolo Paulo, né, que ele até sugere do que o apóstolo Paulo poderia estar falando ali. Eu penso que em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo está falando a respeito do fato de que Deus o chamou para ser apóstolo, né? Jesus Cristo o enviou como apóstolo. Apóstolo é enviado, né? Então, Cristo ele tinha enviado os 12 apóstolos, né? E ele chega para Paulo e fala assim: Paulo, você agora é meu apóstolo, você vai ser enviado. Aí o apóstolo pergunta: mas o senhor falou isso com mais alguém? Não falei não. E os outros apóstolos vão aceitar? Não vão aceitar não. Mas isso é problema meu e seu. Você é meu apóstolo. E Paulo ele reclama muito isso ao longo das suas epístolas, né? E quando você lê ali o capítulo 12, ele está falando a respeito disso. Ele fala: cara, se ninguém me reconhece como apóstolo, pelo menos vocês deveriam me reconhecer como apóstolo, porque vocês são frutos do meu trabalho. Então ele está reclamando disso, né? Ele está reclamando do fato de que ele não era considerado apóstolo como os demais, apesar de ter sido enviado por Cristo e Cristo já glorificado, né? As ideias de Deus para seu desenvolvimento são bem diferentes das suas próprias ideias, né? Então Deus às vezes ele precisa utilizar aí ferramentas, né, que não estão de acordo com o que nós imaginaríamos, né? Em quais áreas da vida você precisa se tornar mais frutífero, né? Ele fala aqui que o podar, né, nos torna mais frutíferos, apesar de doloroso, né? Deus precisa cortar algumas coisas para que outras se desenvolvam, né? Quais as qualidades espirituais deseja pedir que Deus desenvolva em você por meio de sua poda, né? Então, como podemos ser obreiros, como Paulo foi obreiro, né? Como Paulo se desenvolveu, sem passar pelos crisóis, sem passar pelas
dificuldades que Paulo passou. Então nós queremos, pedimos a Deus, Senhor, me faz um obreiro como Paulo. Mas quando Deus nos põe na oficina, que aquela pessoa foi moldada, e Deus começa a nos martelar, nos serrar, passar grosa para tirar as arestas, então nós começamos a reclamar. Não, Senhor, isso é pesado demais. Então nós precisamos entender que se queremos verdadeiramente ser moldados por Deus, Deus vai precisar tirar algumas arestas que não cabem na sua obra para que nós possamos ser pessoas mais operosas. Então, entregue-se na mão de Deus, que é muito melhor sofrer na oficina de Deus, do que sofrer no crisol desse mundo, sofrer no afastamento de Deus. O apóstolo Pedro diz lá em 1 Pedro no capítulo 4, a partir do verso 12, que é através do sofrimento que nós estamos unidos a Cristo, que nós nos fundimos com Cristo e nos tornamos um com Ele. Que assim possa acontecer também na nossa vida. Bom estudo a todos e até o final para orarmos juntos e também para discutirmos a parte de sexta-feira. Valeu, Marcos. Obrigado aí pela sua oração, pelos seus comentários iniciais. E o Marcos volta no final do vídeo, Hashtag fui até o segundo Marcos, onde ele vai trazer para nós as perguntas para discussão. Então agora, pessoal, nós teremos na ponta da linha, onde nós vamos trazer para vocês aqui os assuntos de sábado, de domingo, de segunda, de terça, de quarta e de quinta, mas no meio teremos as entrelinhas aqui com o livro O Sonho de um Homem Ridículo. Beleza, pessoal? Então, Ricardo, chega aí, agora é a sua vez. Bom dia, pessoal. Lição número 2, os crisóis da vida. E como nós falamos na semana passada, hoje nós vamos saber o que significam os crisóis na ponta da linha de sábado. O verso principal, o tema central da lição está em Pedro 4, 12 e 13. Fala o seguinte: amados, não estranhe o fogo que surge no meio de vós, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, regozijem-se na medida em que são coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. Nós não vamos agora analisar o verso, procurar algumas questões etimológicas, algumas questões da língua grega. Eu fui atrás do dicionário também, o Strong, para a gente ver algumas expressões, porque isso vai ser feito quando nós entrarmos na lição do domingo. Então vamos lá, gente. Vamos entender o que significa essa palavra, crisol. Primeira coisa, aqui na lição de sábado vai explicar que esse é um conceito nos dias de hoje, modernamente, é um conceito, é um termo que vem dos laboratórios de química. O autor da lição buscou também o significado do dicionário. Ele fala o seguinte: em laboratórios de química, com frequência são colocados em pequenos recipientes. Então é um recipiente onde se coloca alguma coisa, se aquece, eles são aquecidos a temperaturas extremas. À medida que o recipiente fica mais quente, os materiais nele colocados ou se derretem, ou então eles incandescem, pegam fogo, e dependendo do material, dependendo da experiência que está sendo feita, esse recipiente é um recipiente chamado de crisol. Então, no dicionário, gente, um crisol pode ser, primeira coisa, recipiente utilizado para derreter uma substância em altas temperaturas. 2, uma prova severa. Esse segundo conceito aqui já é mais um conceito bíblico. O que seria o crisol na Bíblia? O crisol na Bíblia seria justamente isso, uma prova severa, um teste de fogo, expressão idiomática. 3, vamos lá, lugar ou situação em que forças concentradas interagem para causar ou influenciar mudanças ou desenvolvimento.
Então, esta é a definição, também nos dá uma percepção útil do que acontece na vida espiritual, isso na ponta da linha, segundo o autor. Um ponto, gente, muito relevante. Mais lá para frente, inclusive lá no finalzinho da lição de domingo, é feita a referência ao livro de Iov, ao livro de Jó. Então, para nós entendermos como funciona essa provação, este teste, aquele livro é muito, muito importante. E nós vemos que há um Hassatã, um adversário, ou na língua grega um diávolo, que nós já vamos entender o que significa também na língua grega. Essa expressão, Hassatã, é o acusador. Quando no texto bíblico, né, nós vemos lá os primeiros pais, Adão e Havá, Adão e Eva, que transferiram a propriedade da terra, se venderam como servos, isso no sentido, obviamente, alegórico, e permitiram que aquilo que era Yetzer Hatov, aquilo que era natureza boa, aquilo que era Tov Meod, aquilo que era muito bom, fosse contaminado e se tornasse Yetzer Hará, natureza má, natureza do mal. Eles permitiram, seus olhos agora se abriram para esta realidade. Então há um conflito, há uma dualidade de experiências, de sensações daquilo que é bom e daquilo que é mal, isso inclusive na própria carne. Então eles se alimentaram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então eles, além de enxergarem agora isso na natureza, eles sentem isso no próprio corpo. Isso foi permitido. Então este Hassatã, olhando o texto, ele se apresenta como sendo um possuidor da terra e um possuidor do ser humano. Então, por isso, ele acusa, ele diz que esta é a minha propriedade, esses são os meus senhores, esses são os meus servos. É isso que nós vemos no livro de Jó. E isso quando ele fala que, quando ocorre aquela pergunta, de onde vens? Eu venho de rodear a terra. Isso é uma atitude dos reis. Ele estava querendo dizer que ele é o rei desta terra, que ele é o senhor desta terra. E ele acusa na seguinte maneira, ele acusa dizendo que não, eles não me servem ainda porque você os protege. Retira a sua mão protetora e vê se eles não blasfemam contra ti. Mas o Senhor não tira, no texto nós não vemos a divindade retirando a sua mão protetora. Ele apenas permite que que o inimigo faça o teste. Não é o Senhor que faz o teste, é o inimigo. E por que o Senhor permite? Porque o ser humano abriu, olhando o texto, nós olhamos lá o começo do texto, inclusive na Bíblia hebraica, gente, o livro de Iov vem logo depois do Pentateuco. Nós temos Bereshit, Gênesis, Shemot, Êxodo, Vaikra, Levítico, Bamidabar, Números e Davarim, o Deuteronômio e Iov, livro de Jó. Por que será? São os livros que, de acordo com a tradição judaica, foram escritos por Moshe, foram escritos por Moisés. E o sentido agora é em uma narrativa, e de lá nós retiramos a razão dos testes, a razão das provas, a razão dos sofrimentos e de onde vem. Então, olhando o texto, nós vemos que não vem do eterno. Então, olhando o texto, nós vemos que vem de Hassatã.
Ele é que toca e tira a família de Iov. Ele é que toca e tira as propriedades de Iov. Ele é que toca e tira a saúde de Iov. E Jó, ele não cai. Ele é testado pelo inimigo, e o inimigo que coloca a sua mão, e depois o Senhor o restabelece. Vamos lá, vamos então prosseguir. Resumo da semana: por que passamos por momentos difíceis? Lição de domingo. Antes da lição de domingo, vamos analisar algumas questões do hebraísmo dessa expressão, essa questão de provas. Temos algumas palavras na língua hebraica que podem trazer um pouco de luz sobre isso. Uma palavra, gente, que é utilizada como prova é edut. Mas essa mesma palavra, ela traz uma conotação, além de prova, traz uma conotação de testemunho. Então esse provar é no sentido de comprovar. Pode ser também um lei, um testemunho no sentido legal, pode ser um preceito. Então imaginemos o seguinte: alguém passou por uma experiência de vida, essa pessoa traz a sua experiência como prova. Ela serve de testemunho, mas também ela serve de um preceito. Tem um enunciado legal, legislativo, também imbuído nesse edut. Outra expressão é horakhan, que seria prova, mas agora num sentido de evidência e num sentido também de repreensão. Outra expressão agora, gente, nós encontramos é bihum, que seria finalmente prova num sentido de teste. Vamos lá, vamos seguir. A primeira passagem, o primeiro que nós encontramos aqui é 1 Pedro 4:12, e tem algumas expressões aqui que nós vamos dar uma analisada. Amados, e aqui a expressão, ela vem de agape. É um amor, mas é um amor que não pede nada em troca. Tem várias expressões que podem ser utilizadas também, pode ser traduzidas como amor na língua grega. Tem pragma, que é um amor que espera algo em troca. Tem o eros, que é um amor sensual. Mas quando é utilizado aqui no livro de Pedro, quando Kefa, ele se utiliza da expressão amados, ou seja, a quem se endereça, ele utiliza agape, que é um amor sublime, um amor que não espera retribuição. Não estranheis, e a expressão aqui estranhar-se é shenizá. Vamos lá, gente, vamos então consultar o Strong e vamos tentar buscar algumas elucidações com relação ao texto grego. Vamos lá. Nós temos várias expressões, como eu falei, nós vamos falar de todas elas aqui. Então vamos lá. A primeira expressão eu já adiantei para vocês, é agapetos, amado, estimado, querido, favorito, digno ou merecedor de amor. Mas ela vem do ágape, aquele amor mais elevado. Depois nós temos a outra expressão que diz o seguinte, gente, é shenizo. Essa questão do estranhez é também essa expressão que pode significar surpreender ou causar espanto pela estranheza. É uma questão, é algo, novidade de algo, achar estranho, ficar chocado, então não fiquem chocados. Mas essa mesma expressão ela pode significar receba como convidado, entreter hospitaleiramente. Então, ser recebido hospitaleiramente, permanecer como convidado a alojar ou ser alojado. Então, gente, nós vemos que tem aqui uma duplicidade de sentidos. Pode ser também não estranheis a ardente prova, ou pode significar não
receba a prova de fogo com hospitalidade, ou não dê entretenimento hospitaleiramente à prova de fogo. Em nenhuma das duas possíveis interpretações do texto grego está dizendo que o cristão não passará por provações, por momentos difíceis. Nós vemos no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Nós fizemos inclusive a tradução desses textos na semana passada. Então, independente da opção de tradução, fica claro que a intenção de Kefa, a intenção de Pedro, é alertar que haverão estas provações. Vamos seguir então, gente. Temos mais algumas expressões aqui. A outra expressão que nós encontramos aqui, gente, que o autor da lição fala que a palavra usada para ardente prova, essa palavra grega é pirosei. Nós encontramos aqui piroses, que significa combustão. A combustão pela qual os metais são aquecidos ou são reduzidos. Ou então pode ser de uma figura tirada do fogo, fogo refinador, fogo que purifica. Pode também significar calamidades ou sofrimentos que testam o caráter. Esse que nós pegamos, gente, do The Strong. Continuando, temos mais algumas expressões aqui, gente. Nós temos relevantes. Uma outra expressão relevante que nós encontramos aqui, gente, é a expressão peirasmo, que significa a questão da prova, né? Significa o seguinte: experimento, tentativa, teste, prova. Nos Gálatas, pela condição física do apóstolo, já que o mesmo serviu para testar o amor dos Gálatas por Paulo. Nós encontramos essa expressão também em Gálatas 4:14. Pode significar tentação da fidelidade de um homem, integridade, virtude, constância. Pode significar, gente, sedução ao pecado. Pode significar tentação, seja ela originada pelos desejos ou por circunstâncias internas. É comum se fazer um jogo de linguagem na língua portuguesa, tá, gente? Os jogos de linguagem no grego, no hebraico, eles são diferentes. Que fala o seguinte: não, a provação, ela vem do Senhor, e a tentação, ela vem das nossas próprias inclinações, ela vem do inimigo. E qual seria a diferença? Que a provação, ela gera mudança para melhor, e a tentação não. É um jogo de linguagem possível, é um jogo de linguagem interessante, mas o raciocínio bíblico não adota esse jogo de linguagens, porque obviamente foi escrito numa outra língua, mas pode representar uma verdade, mas que nós encontramos no texto hebraico e no texto grego com outros jogos de linguagem que muitas vezes podem ser equivalentes ou não. Então vamos prosseguir, gente. Da condição das coisas ou de um estado mental pelo qual somos seduzidos ao pecado ou a um desvio da fé e santidade. Próximo, adversidade, aflição, aborrecimento, é enviado por Deus e servido para testar ou provar o caráter, a fé ou a santidade de alguém. Deus sendo testado pelos homens, essa expressão também pode ser utilizada, rebelião contra Deus, pela qual seu poder e justiça não são colocados à prova e desafiados a serem demonstrados. Isso que nós encontramos aqui, gente, no Strong. Bom, gente, então são essas as expressões que nós encontramos. Nós podemos trazer para vocês, gente, o comentário, nós vamos trazer para vocês aqui o comentário de John
Wesley com relação a 1 Pedro capítulo 4, do versículo 1 ao 18. Ele diz o seguinte: a certeza da perseguição e a garantia da graça. Ele fala que esse é o tema. Ele fala assim, o capítulo 4 não abre um novo tema, mas continua e resume os argumentos de exortação para a prática da justiça cristã em um mundo hostil. Continuando, Pedro já discutiu as relações dos cristãos com o Estado, mestres, parceiros no casamento, e agora ele conclui essa sessão com mais comentários sobre as suas relações com os perseguidores. Então aqui esse comentário de John Wesley nos serve para trazer um contexto, ou seja, quais são os livros, quais são as mensagens que antecediam esta mensagem. A memória do sofrimento de Cristo e seu triunfo glorioso vai fortalecê-los. Portanto, Cristo sofreu na carne, amai-vos também vós com a mesma mente. Obviamente, então, a mensagem central aqui também desse texto, ela é encontrada no maior de todos os mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Inclusive, guardem isso, porque será esta a nossa entrelinha quando nós falarmos, nós chegarmos lá. Então vamos lá, vamos prosseguir, gente. Agora, nos pede o autor da lição que nós leiamos do versículo 12 até o versículo 19. Nós vamos fazer essa leitura. Nós já lemos o versículo 12, então vamos para o versículo 13. Versículo 13 diz o seguinte, gente. Vamos lá. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos regozijeis e alegreis. Então aqui claramente no verso subsequente nós vemos uma diferença desse alegrar em razão dos testes. Esta aprovação, gente, são de pessoas que estão cumprindo a sua emuná, a sua fé no sentido função, no sentido cargo dentro desse ministério de Cristo, e essas pessoas são perseguidas por isso. Então é este sofrimento ao qual se refere Pedro, porque vamos lembrar, gente, quando Jesus viu Lázaro morto, ele não se alegrou, Jesus chorou. E nós vemos na Bíblia também, chorem com aqueles que choram, se alegrem com aqueles que se alegram. Então vamos deixar bem claro. Não vamos chegar as pessoas que seguem esse manualzinho aqui, os adventistas que vão coordenar a lição, não cometam o equívoco de falar, não, se você passou, se o seu pai, sua mãe, um parente, alguém que você ama, sofreu um acidente de carro, se alegre. Não, gente, isso não é possível. Não existe esta possibilidade. Isso é uma mensagem de exortação. A pessoa vai se entristecer mesmo sabendo ou mesmo crendo na ressurreição daquela pessoa. Vamos lembrar que Jesus logo depois ressuscitou Lázaro. Nós vemos o texto na Brita da Chá, na Aliança do Renovo, que fala e passa Jesus chorou com Lázaro morto e depois ressuscitou Lázaro. São coisas distintas. O luto faz parte, o sofrimento faz parte. Nós não devemos ser dissimulados. Talvez isso seja um pouco pesado, mas vamos continuar. Mas é a verdade. Vamos lá. Agora o 14. No versículo 14 diz o seguinte: se sois vituperados pelo nome de Cristo, bem-aventurados sois, porque o Espírito da glória e de Deus repousa sobre nós.
Em outra tradução, na tradução da Almeida, diz o seguinte: se pelo amor de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então aqui nós mais um versículo dentro do contexto dos demais versículos que corrobora que provas são essas. Vocês percebam, gente, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito de Deus. Então, ao que está o texto falando aqui? Está falando de provações, de teste, e pessoas que estavam exercendo a sua emuná, fé, função ou fé, cargo. Vamos para o versículo 15. No versículo 15 diz o seguinte, gente: nenhum de vós, porém, padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se estremete em negócios alheios. Vamos para Almeida. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Está bem tranquilo de se entender. Vamos para o 16. Sem maiores dificuldades, né? Mas se padeça como Cristo, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Vamos lembrar, gente, que na cruz tinham, obviamente, dois bandidos. Um que se arrepende e um outro que não se arrepende. E no meio tinha um inocente. Logo, nos traz aqui características também desta provação. A mensagem é que, em razão do ministério, não se cometem homicídios e todos aqueles crimes que foram elencados no verso anterior, mas antes, padeça como Cristo. Percebeu a diferença? Então, um evangelho não pode pregar que em razão da fé, que em razão da emuná, se cometerão homicídios, sacrilégios, como foi bem falado nos versos antecedentes. Vamos lá. Vamos para o 17. 17 diz o seguinte. Vamos na versão Almeida. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começar por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho do Senhor? Vamos então, gente, para o 18. E nós já estamos quase terminando. Vamos lá. Se o justo apenas se salvará, o ímpio e o pecador aonde comparecerão? E por fim o 19. Portanto, também aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus, confiem as suas almas ao fiel Criador e pratiquem o bem. Esse finalzinho desse texto, gente, ele se equipara muito com a interpretação que a gente deu ao Salmo, que ele prepara uma mesa perante os meus inimigos. Nós explicamos que aquilo é uma expressão, é uma alegoria legal, onde fala o seguinte: no dia que se refere ao juízo, para que seja tratado com paridade, com igualdade. Ou seja, o cristão, aquele que pratica a sua emuná função, aquele que leva o evangelho, aquele que tenta viver praticando o amor a Deus e o amor ao próximo, que prega essa prática para o mundo e prega também de forma, obviamente, de forma caridosa e prega com amor, ele requer no dia do julgamento paridade com relação ao julgamento, que é o Yom Kippur, obviamente. O Yom Kippur é o dia da expiação, é o dia que os pecados são cobertos. Essa pessoa que pratica essa emuná função, essa fé, essa emuná, a fé enquanto função, nós temos que lembrar que elas também não são perfeitas, elas não estão livres de equívocos. Nós vemos
a história começando pelo próprio Adão, o próprio Noé, o próprio Noé, Adão, Noa, Noé, nós vemos Avrão, também cometeu vários deslizes. Adão é óbvio, né? Se alimentou da árvore do conhecimento do bem e do mal. O Noé, ele se embebedou crendo que, e aquilo nós já estudamos lá quando nós estudamos o livro de Gênesis, era uma maneira dele, ele achava que estaria retornando assim ao conselho de uma árvore. Novamente ele comete o mesmo deslize de Adão. Lembrando, gente, em hebraico, et é a árvore. E se escreve com as mesmas letras ut. Então se constrói uma alegoria que se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal seria como você ouvir o conselho do bem e do mal. E quando ele se alimenta é como se aquilo estivesse dentro dele. Então sempre nós estamos dentro da nossa natureza carnal, ela nos aconselha, tanto ao bem quanto ao mal. Quando Noa se embebeda, ele estava buscando também o conselho daquela árvore, a mesma prática de Adão. Então tem um paralelismo aí. Nós vemos Abraão com Sara cometendo vários equívocos com a sua esposa, quando ele foi para o Egito e ele disse e omitiu que ela não era sua esposa, mas mesmo assim o Senhor o protege. Nós vemos Jacó, nós vemos Jacó. Então nós vemos que os patriarcas no texto da Torá têm várias falhas, mas eles cumpriram a sua emuná. Nós vemos Davi, no caso de Betseba, a esposa de Urias o Heteu, também cometeu falha, mas ele cumpriu a sua emuná, apesar das suas fraquezas de caráter. O servo de Deus cumpre a sua emuná, a sua fé, função, apesar das nossas fraquezas. Essa é a diferença. Então há um propósito, e Deus mantém a sua promessa independente dos desvios, independente da inclinação para o mal, independente dos tropeços, ele mantém. Então tá bom, gente. Então vamos agora voltar para a ponta da linha. A primeira coisa que falta na nossa elucubração aqui, que está na ponta da linha, é o seguinte: o autor da lição dá um exemplo. Um carro que se desvia da estrada em sua direção, uma notificação súbita de que você perdeu o seu emprego, um exame médico que lhe dá más notícias, ser traído por alguém que ama, por mais lamentável que seja essa dor, é pior ainda quando acontece de surpresa. Nessas semanas nós veremos alguns tipos específicos de situações dolorosas no crisol. De fato, existem situações dolorosas e nós não devemos nos alegrar destas situações dolorosas. Nos entristecemos, obviamente, são coisas ruins, mas buscamos nos manter a nossa emuná, independente desses percalços, situações alheias a nós, e muitas vezes essas situações todos esses exemplos que foram dados aqui, a pessoa muitas vezes pode perder o emprego porque está tentando se manter a sua emuná função. A pessoa pode ser traído por alguém que ama, em razão disso, o inimigo às vezes pode se utilizar de alguém na estrada, alguém às vezes embriagado, que se entregou à bebida, e às vezes pode acontecer todas essas coisas, mas são coisas ruins, são coisas chatas, são coisas que muitas vezes nos abalam, mas nós podemos recorrer. Aí eu estou totalmente pastoral, apesar do Lúcio ter falado que a gente deveria fazer uma proposta secular, mas é quase impossível, gente. É quase impossível a gente se manter essa independência lá. Ainda mais quando uma lição é uma lição temática. Muito difícil, mas tudo bem, vamos lá. Quem está vendo o vídeo e às vezes se depara com um deslize da gente nas linguagens igrejeiras, desculpe, mas é que faz parte. Quem cresceu em igreja vai ter linguagem igrejeira, é muito difícil. Então vamos lá, vamos continuar. Outra coisa que falta aqui
fala o seguinte, gente, uma coisa que eu achei da lição, achei muito interessante isso aqui é muito importante. Fala o seguinte: muitos são surpreendidos pelo sofrimento porque tem uma visão muito simplificada da vida cristã. Muito útil isso daqui nos dias de hoje. E qual seria essa visão simplificada? Há dois lados: Deus que é bom e Satanás que é mau. Isso é uma verdade. Existem dois lados. E nós já falamos isso, nós olhamos o texto bíblico e nós vemos, toda semana da criação nós vemos lá Tove, e o ser humano desiste do que é bom, que é Tove Meud, que é muito bom, e prefere o Hará, prefere o mal, opta pelo mal, e de ser Hará, e se adquire para si uma natureza má, uma inclinação para o mal. Agora, não é por isso que nós vamos nos pegar a nossa percepção e transformá-la na régua que mede todos os seres do planeta Terra. E o autor da lição coloca muito bem isso aqui, achei muito bem colocado. Com frequência, colocamos automaticamente tudo o que é bom, e eu mudo um pouquinho aqui, colocamos tudo aquilo que achamos que é bom, que acreditamos que é bom, na caixinha de Deus. E tudo o que é ruim, na caixinha de Satanás. Mas de acordo com a nossa percepção. Só que muitas vezes a nossa percepção é equivocada. Nós devemos ter muito, mas muito cuidado. Se nós trabalharmos, se nós desenvolvermos esse tipo de prática, não, só existe o bem e o mal. Mas quem diz o que é o bem e o que é o mal? Não, Deus é quem diz que é o bem e o mal. Mas não seria a sua percepção do mundo que está dizendo o que é bom e o que é mal? Aí dentro da sua cabecinha? Será que você não está endeusando a sua experiência, a sua percepção, a sua visão de mundo, transformando ela em Deus? E de você dizendo o que é de Satanás e o que é de Deus? Você, e não o Espírito. Então, para quem é secular, o cristão, ele acredita que tudo que é de bom provém de Ruach HaKodesh, Espírito de Santidade. Então, para o cristão, o Espírito de Santidade, o cristão, ele se deixa, ele inspira esse Ruach, que significa vento, Espírito, esse Espírito de Santidade, e esse Espírito diz o que é bom, o que é mal, ele mostra, ele aponta o caminho. Isso é o que o cristão acredita. Só que nós vemos muitas vezes práticas de pessoas que se dizem cristãos e dizendo que estão fazendo bem e dizendo que estão lutando contra o mal, que não tem absolutamente nada a ver com o maior de todos os mandamentos, que ama o Senhor sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. São totalmente incompatíveis. Eles colocam na caixinha do mal grupos, pessoas, atos, atacam pessoas, praticam atitudes completamente incompatíveis com os seres amorosos que eles deveriam ser, sob um discurso de que estão cumprindo as ordens de Deus. Começam guerras, começam contendas, agridem, ofendem. Pois bem, eu achei muito interessante essa colocação. E o autor da lição termina com Jó, que nós já falamos logo no começo do domingo. Então vamos agora, gente, para segunda-feira. E o verso que nós encontramos está em 1 Pedro 5, versículo 8, que nós vamos também fazer uma pequena análise etimológica, se utilizando do dicionário Strong. E diz o seguinte, gente: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Tradição brasileira, TB, diz o seguinte: sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda ao redor de vós como um leão rugindo, buscando quem
devorar. A Almeida também é muito parecido, então nós não vamos ler aqui, mas nós temos algumas expressões muito interessantes daqui, gente. Vamos lá. Primeiro, essa questão de sobriedade nefo, significa ser sóbrio, mas também significa estar calmo. Fiquem calmos, sereno de espírito, sejam moderados, controlados, circunspectos. Então, essa expressão de ser de sóbrios. Agora vamos para a próxima, gente, essa questão aqui de vigilantes, sede vigilantes. A expressão grega que nós encontramos aqui, gente, é gregoreuo, que significa assistir. Por isso foi traduzido por ser de vigilância. Metaforicamente, da escrita dar estrita atenção. Então fiquem atentos, sejam cautelosos, ativo, ou seja, fique ligado. Tomar cuidado para alguma coisa, cuidado com alguma coisa, por causa de negligência ou indolência, nenhuma calamidade destrutiva repentinamente surpreenda alguém. Então esse é o sentido. Agora, gente, seguimos. Agora, um ponto aqui muito interessante é a expressão grega que é utilizada, o inimigo de vocês, que é traduzido, em algumas traduções está Satanás, ou diabo. Por quê? Porque a expressão grega é diabolos. E essa expressão grega significa o seguinte, dado a calúnia. Então, o diabo que aparece aqui é o caluniador. É só a gente lembrar do livro de Jó. Lá no livro de Jó, nós identificamos o quê? Satã, o inimigo veio e caluniou a Jó, dizendo que não, ele é seu servo fiel porque você o protege. Agora deixa eu colocar a minha mão sobre ele. Você coloca a sua mão, deixa eu colocar a minha mão para ver se ele não blasfema contra ti. O inimigo fala isso. Ele é o caluniador, difamador, que acusa com falsidade. Então, prosseguindo, gente. Caluniador que faz falsas acusações, que faz comentários maliciosos. Aplicado a pessoa que, por opor-se à causa de Deus, podem ser descritas como agindo da parte do demônio ou tomando o seu partido, Satanás, o príncipe dos demônios, o autor de toda a maldade. Então é aplicado também às pessoas que estão agindo por ele, como caluniadores. Lembra da história da caixinha lá atrás, gente? Pode acontecer de muita gente estar colocando certas pessoas na caixinha do mal, se dizendo, acreditando que eles estão na caixinha do bem, mas na verdade estão atuando como diabolos, como caluniadores, difamadores. Vamos tomar cuidado com isso, gente. Então essa expressão aqui, o inimigo, pode tanto se aplicar ao ser o inimigo das almas, aquele que Satã lá do livro de Jó, como alguém utilizado pelo inimigo para caluniar, que persegue pessoas de bem, criando inimizades entre a humanidade e Deus, instigando o pecado, afligindo os seres humanos com enfermidades por meio de demônios, aqui outras possibilidades, que tomam possessões dos seus corpos, obedecendo às suas ordens. Aqui é uma possibilidade mais metafísica. Mas vamos lá, gente. Então, seguindo. Então, gente, nós vemos também aqui no texto que o diabo, ele é comparado também com um inimigo que ruge como um leão. Só que aqui a expressão Leo pode ser traduzida, obviamente, para leão, mas também pode significar um herói bravo e poderoso. E de acordo com o Strong, fala o seguinte: tanto Cristo como Satanás são referidos como um leão, indicando grande força. Satanás como um leão que ruge e Cristo como o leão da tribo de Judá. Bom, gente, como nós vimos aqui, tanto Cristo como Satanás, eles
são comparados ao leão. Só que Satanás é comparado a um leão que ruge. E quais são as duas peculiaridades que talvez o escritor possa ter usado aqui para distinguir? Por que comparar os dois? Só que um ruge, o outro olhando a tribo de Judá, traz outras características. O leão que ruge na natureza é por duas razões. A primeira razão seria para demarcar território. Então isso se encaixa perfeitamente com o que nós vimos ali, a questão do livro de Jó. Vocês lembram que quando Hassatã fala que veio de rodear a terra. Falamos que é uma expressão idiomática que significa que ele era rei, que os reis faziam muito isso, às vezes se disfarçavam de mendigos para rodear o seu reino, para saber se não haviam pessoas que estariam planejando destituí-lo. Agora, o leão que ruge, ele quer demarcar, ele teme que alguém entre em seu território. Ou então ele estaria buscando a cópula com as fêmeas. Neste caso, poderia ser talvez também uma alegoria com relação à busca de Satanás pela cópula com a mulher, que no caso seria a fêmea, no caso a igreja. São duas possibilidades, mas nós não sabemos, obviamente, se o autor do texto efetivamente pensou nessa possibilidade quando escreveu. Mas nós encontramos estas possibilidades do rugido na natureza, numa análise na natureza. Então vamos lá, gente. Na pergunta 2, é uma pergunta mais reflexiva com relação ao verso seguinte, que pode ser feita na classe. Diz o seguinte: qual a mensagem para nós? Pergunte a si mesmo com que seriedade considera essas palavras, que atitude demonstram se você leva a sério ou não. Algo totalmente pessoal. Faça essa reflexão, se assim achar, quem for coordenar a classe, e assim por diante. Seguindo, gente, na ponta da linha nós encontramos ainda, você já observou um leão com fome? É terrível. Então nós observamos na televisão, tem vários programas, né? Animal Planet, às vezes até mesmo em canais de TV aberta. Eu acredito que muitas pessoas já viram um leão caçando um antílope na África, mas o mais comum sejam que as leoas, né? Que as leoas são responsáveis pela caça. O leão vem, come a melhor parte e deixa o resto para a leoa e para os filhotes, e a leoa que faz todo o trabalho. Pedro diz que Satanás está ao redor como o leão. Aqui é possível se fazer com uma construção alegórica com o Salmo 23. Nós temos o bom pastor trilhando o caminho de volta para o aprisco, para o local seguro, local onde a ovelha tem o alimento, tem o pasto, tem a água. E o caminho, obviamente, mais seguro, trilhado já antes por ele, feito por ele. Ao redor, ele pode até estar no Vale da Sombra da Morte, ver as coisas terríveis da vida ao lado, às vezes passando perto, atingindo, às vezes saindo do caminho e tendo que ser resgatada pelo pastor com o chevet, com o cajado, trazendo de volta para o caminho seguro. Então, e ainda um acréscimo a mais. Agora, além do Vale da Sombra da Morte, agregamos a esta alegoria um leão que ronda e um pastor que se utiliza do shevet, que nós falamos que tem 3 funções. Tem uma função, aquela arcada, que é para o resgate, aquela mais reta, que é para trazer de volta para o caminho, e a pontuda, que era proteger de lobos, de leões. Então vamos lá, gente, prosseguindo. Quando olhamos em volta, podemos ver as consequências do seu desejo de matar, morte, sofrimento. Uma boa colocação aqui do autor da lição. O sofrimento, agora aqui, não propriamente um sofrimento num sentido geral. Não só aquele sofrimento para aquelas pessoas que estão tentando praticar a sua emuná, sua fé-função.
mas uma consequência do pecado no mundo. Então nós vemos o pastor também que tenta nos proteger desse tipo de coisa. Obviamente que pode se abater, mas há um remédio ainda maior que foi feito, de acordo com o texto bíblico, pelo sacrifício de Cristo na cruz, que pode ressuscitar como ressuscitou Lázaro, a pessoa que passou pela morte. Uma morte, segundo o texto bíblico, passageira. Agora vamos lá, gente. Seguindo, agora nós temos lá o livro de 1 Pedro 5, 8 e 13, que nós vamos fazer uma rápida análise. Nós temos lá Pedro no capítulo 5 e no 8. Nós lemos o seguinte: sede sóbrios, vigiai vossos adversários, o diabo anda ao redor de vós como um leão, rugindo e buscando quem possa devorar. Nós já fizemos a análise desse versículo. Agora vamos para o 9. O 9 diz o seguinte: ao qual resiste firmes na fé, ou seja, na emuná. Aqui no texto, obviamente, não está emuná, nós estamos buscando o hebraísmo no texto grego. E por quê? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego, mas foi pensado em hebraico. Então, para isso que serve buscar o hebraísmo do texto grego, porque quem escreveu eram judeus. E a sua língua mãe, sua língua era o hebraico. Então, resiste-lhe, ou seja, resiste ao leão. Firmes na fé, ou seja, firmes na sua convicção, na sua função. Continue desempenhando a sua fé no sentido de cargo ou função, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo nos vossos irmãos que estão no mundo. Lembrando, gente, que essa passagem aqui se refere aos sofrimentos infligidos às pessoas que estão levando a palavra, desempenhando o ministério, desempenhando a emuná, fé, no sentido de função. Vamos para o próximo, agora o 10. O 10 diz o seguinte, gente. Vamos lá. O próprio Deus de toda a graça, que vos chamou em Cristo para a sua eterna glória, depois que tiverdes padecido um pouco, vos há de aperfeiçoar, estabelecer, fortificar ou consolidar. Aqui nós temos 2 pontos. Primeiro ponto, o texto bíblico fala que aquele que tiver a fé, ou seja, a emuná, hebraísmo do texto grego, o tamanho de um grão de mostarda, ele poderá mover montanhas. O que significa isso? Se você cria com força, você consegue mover montanha? Não é isso arbitrariamente, não. No texto bíblico se extrai o seguinte: Moisés não abriu o Mar Vermelho porque ele teve emuná. Por quê? Porque foi dado a ele uma missão, uma emuná, função. Ele precisava desempenhar a sua... Olha, pode ser estranho em língua portuguesa, gente. Desempenhar a sua fé. O Eterno chama o personagem Moshe para... Ele recebe um chamado, um vaikra, para desempenhar a fé dele. A fé é sempre atuante. E para que ele libertasse aquele povo do Egito, havia necessidade de abrir o Mar Vermelho. Então, a mesma pessoa que o chamou, lhe deu a capacidade. Fez por ele, abriu o Mar Vermelho e ele foi um instrumento disso e ele libertou o povo e o povo passou pelo mar. E é isso que significa. Então, se há um ministério para o qual você foi chamado e se for preciso para você desempenhar a sua emuná função, mover montanha, tenha certeza que você vai mover. Mas não significa que se você acreditar muito, não é uma questão de você acreditar muito ou não, é uma questão de finalidade. Se para desempenhar a sua fé for necessário, isso irá acontecer, como aconteceu com Moshe. Vamos seguir, vamos para o próximo texto. Agora a questão do aperfeiçoamento ainda nesse texto, gente. A questão do aperfeiçoamento, temos 2 fases distintas. Uma primeira fase que seria numa fase, de acordo com o texto bíblico, a fase de justificação. 3 fases distintas, que seria de justificação,
que acontece? Lembra que nós falamos atrás das falhas? Sim, a pessoa está desempenhando a sua imunofunção, mas a pessoa tem falhas, como todos os patriarcas tiveram, desde Adão até Davi e assim por diante. Todos os seres humanos, e nós também. Mas se a pessoa se mantém firme, emunar também significa firmeza no seu propósito, independente dessas falhas, você vai cumprir a sua imunofunção. Então, além da questão, e o que justificação tem a ver com isso? O texto bíblico, aquele que crê e for batizado será salvo, ele liga a questão do Yom Kippur, ou seja, do encobrir o pecado, a pessoa que se arrepende, a consequência, a morte eterna, esse pecado é encoberta, e mesmo que ele peque, se ele se mantém firme, se mantém no espírito, ele desempenha a sua na função a qual ele foi chamado. Ele se arrepende e ele continua caminhando, é justificado pelo sangue de Cristo, o seu pecado é encoberto pelo sangue de Cristo e ele continua. Justificação é isso. Mesmo ele sem merecer, ele continua a caminhada como se justo fosse. Ele é sacrificado, ele é justificado sem merecimento, como Abraão foi. Ele teve justiça imputada, a justiça que não era merecida a ele. Na santificação, a pessoa permanece no caminho e ele adquire os frutos. Então tem esse aperfeiçoamento também nesse sentido. Os frutos que é dito pelo Espírito Santo, que é a questão de mansidão e vários outros, mas o maior de todos não é o dom de línguas, obviamente, mas o maior de todos é o amor. Então esse aperfeiçoamento também é transformar essa pessoa num ser de amor. E a glorificação, aí é quando a pessoa cumpre a jornada, é a ovelha que chegou no aprisco, já cumpriu a sua função, ele lutou o bom combate, e essa pessoa morre, e essa pessoa ressuscita para a vida eterna glorificada, agora sem inclinação para o mal, sem yetzer hará, sem inclinação para o mal. Isso é glorificação. Então vamos lá, prosseguindo. Agora nós vamos para o último versículo, que é o versículo 11, que diz o seguinte: e ele seja dado o domínio pelos séculos dos séculos. Lembra? Nós estamos falando de leão, aqui o leão que ruge, o inimigo querendo o território. Nós vimos lá no livro de Jó a questão do território, agora a ele é dado o domínio. Não é o leão que ruge, é o leão da tribo de Judá que é dado este domínio. O que Deus promete fazer por aqueles que sofrem justamente é consolá-lo, aperfeiçoá-lo. E nós vamos lá, 1 Pedro 5:10 para responder essa pergunta. 1 Pedro 5:10 diz o seguinte: o que Deus promete fazer por aqueles que sofrem, gente, vamos lá. O próprio Deus de toda graça, que vos chamou em Cristo para a sua eterna glória, depois que tiverdes padecido um pouco vos há de aperfeiçoar, estabelecer, fortificar e consolar. E agora nós encerramos e vamos para a nossa entrelinha. Bom, gente, vamos para a nossa entrelinha e de novo o nosso querido Fyodor Dostoiévski, 1877. Nós já fizemos resenha aqui, fizemos resumo de Irmãos Karamazov, fizemos aqui o Crime e Castigo, né? Nós já vimos a história lá dos Irmãos Karamazov, o Fyodor Karamazov, o Eliosha Karamazov, Dmitry Karamazov, o Smerdyakov, né? Quem acompanha a gente sempre aqui, nós também já vimos Crime e Castigo, o Raskolnikov, e agora nós vamos fazer a resenha desse livro, O Sonho de um Homem Ridículo. E sinceramente esse livro me surpreendeu muito. Você começa o livro achando que esse vai ser um livro ridículo, uma história ridícula, de um autor ridículo, um personagem ridículo. Por que eu estou repetindo tanto ridículo? Porque no começo do livro é assim, uma repetição de ridículo o tempo todo.
Ele se dizendo, não, porque eu sou um ridículo e não sei o que lá, e quando eu fui para a escola, e repete muito, e a sensação que te dá com essa repetição da palavra causa uma estranheza, e você acha que tudo vai ser ridículo naquela história. E você espera algo ridículo. Mais ou menos como vocês estão esperando aqui agora, de tanto que eu falo ridículo. Eu estou fazendo de propósito, justamente para vocês entenderem a sensação do ridículo. Então vamos lá. No começo da história, como eu já disse para vocês, há muita repetição disso. E nós vemos um personagem depressivo. Um personagem que tem dificuldade de acreditar nas coisas. Um personagem que, inclusive, está alimentando em si o desejo do suicídio. Ele deseja tirar a sua própria vida. Até que num determinado momento, ele se decide. Ele tem uma arma, ele pega essa arma. Mas numa noite, ele olhando para uma estrela, quando ele firmemente decidiu que ele vai se matar. E uma criança e aquela criança o puxa, e aquela criança pedindo ajuda. E ele pensa, mas eu vou me matar, então as coisas não deveriam necessariamente importar. Mas está me importando, eu estou preocupado com essa criança. Por quê? E ele começa a discorrer sobre a questão da morte. Mas ele grita. E ele expulsa essa criança que está pedindo a sua ajuda. E segue na narrativa. E a gente não sabe propriamente se é um sonho ou não, mas ele efetivamente se mata. Com um tiro no peito, com um tiro no coração. E ele vai narrando tudo aquilo e ele é enterrado. E ele sente aquilo, ele sente as pessoas pegando o seu corpo, colocando no caixão, enterrando, fechando o sepulcro. E ele não está incomodado, ele se diz que está tranquilo, ele sente a marca, a ferida onde está o tiro. E ele começa, num determinado momento, a umidade começa a entrar no caixão e pingar nos seus olhos. E aquilo incomoda ele. E ele, de certa forma, parece que faz uma prece para, seja lá quem for, o ser superior. Obviamente, porque aqui ele está demonstrando uma pessoa nihilista, que não acredita em nada. Mas no momento, ele morto, e ele tem consciência na história, obviamente. Isso é incompatível. Mas, gente, isso aqui, vamos lembrar da história do rico e Lázaro, que todo crente, todo cristão que não acredita numa vida durante a morte, fala, não, é uma alegoria. Quando a gente lê literatura, a gente tem que interpretar assim. Isso aqui não é doutrina, isso é literatura. Não está doutrinando sobre vida após a morte. Não. Mas vamos continuar e vamos absorver o que Fyodor Dostoiévski ele quer nos passar nesse maravilhoso livro. Continuando, ele começa a sentir as gotas e ele pede. E ele começa, e alguém abre o sepulcro e ele sabe, parece que é um ser sobrenatural. Esse ser sobrenatural o pega e o leva para viajar pelo espaço. E ele viaja e ele vê aquela estrela lá atrás que ele viu pouco antes quando ele alimentava aqueles pensamentos. Ele vai passando até que ele enxerga um planeta. E é parecido com o planeta Terra. Ele vê o planeta se aproximando e aquele ser que o carrega é um ser assim que ele não enxerga como sendo o Criador, é um ser. E ele leva para esse outro mundo, um outro mundo idêntico ao planeta Terra. E o deixa lá. E lá ele conhece pessoas. E nesse outro mundo, as pessoas, já temos civilizações desenvolvidas, e nesse outro mundo o pecado não entrou nesse mundo. Os primeiros pais, Adão e Eva, não se alimentaram da árvore do conhecimento do bem e do mal. São pessoas que cultivam amor ao próximo, são pessoas perfeitas, são pessoas belas, são pessoas amorosas que o tratam bem, são pessoas que vivem em uma perfeita integralidade com a natureza. Não há a exploração desenfreada da natureza. Eles olham ele fala assim, que eles olham as árvores, parece que eles conversam com as árvores, parece que as árvores entendem. Os animais também são perfeita interação com os animais. Os animais eles se relacionam com eles sem medo, e eles se relacionam entre si e
nessa parte, a questão do amor ao próximo é muito destacada, essa parte do texto. E continuando, gente, e por alguma razão que o homem ridículo desconhece, através dele, o pecado entra naquele mundo que estaria contaminado. E as pessoas... E um outro detalhe, não existiam templos, gente. Não existiam templos porque os seus próprios corpos eram os templos, a natureza era um templo do divino, do eterno. E de alguma forma ele contamina essas pessoas começam a agir com ódio, com rancor, com inveja, com vaidade, todos aqueles sentimentos que nós conhecemos muito bem no nosso mundo. E essas pessoas, elas entram em discussão, não, se aquilo é culpa dele ou não. E ele se sente o culpado, e ele tenta convencer essas pessoas maravilhosas nesse mundo, que era maravilhoso e está se tornando cada vez mais horroroso pelo pecado que o homem ridículo trouxe. E ele fala, não, a culpa é minha. E eles falam, não, nós quisemos isso, nós é que escolhemos. E ele instiga as pessoas, me crucifiquem, porque eu sou o responsável. Aqui o Dostoiévski faz um paralelo com Cristo, que morreu pelos pecados. Ele tenta ser o Messias, o Cristo desse povo. Provavelmente o Dostoiévski está falando, é uma tentativa do homem ridículo de redimir esse povo, dizer que a culpa é dele e a culpa não é do povo. E o povo se nega a crucificá-lo. E constroem templos. E começa os animais, eles se afastam, começam a ter medo deles. Eles começam a estragar a natureza e constroem templos. E uns começam a lutar contra os outros e derramar o sangue. Eles começam a gostar desse derramamento de sangue. E, finalmente, o nosso homem ridículo, nós descobrimos que realmente não tinha dúvida, né? Mas uma dúvida que não era tão dúvida, né? Por causa do título, né? O sonho de um homem ridículo. Ele desperta desse sonho. Era um sonho. E o interessante é que ele decide uma coisa. Ele não vai mais se matar. O homem ridículo, que se via como ridículo, que pensava no suicídio, ele decide pregar. Ele decide levar aquilo que ele viu. Ele viu um mundo onde o ser humano estava em perfeita harmonia com a natureza, onde o homem amava, onde os seres humanos se amavam ao próximo como a si mesmo. Ele cumpriu o mandamento. E ele decide levar essa mensagem, e ele leva essa mensagem independente das perseguições que irão acontecer, e ele busca aquela menininha, ele vai buscar aquela menininha que ele negou auxílio lá no comecinho da nossa história. Ele vai buscar aquela menininha que estava precisando de ajuda. Mas nesse caminhar, e no livro nós não descobrimos se ele encontrou a menininha ou não. Mas nós sabemos que ele foi pregar o Evangelho, ele foi pregar a mensagem que ele viu no sonho. O sonho de um homem ridículo. Gente, antes de encerrar, eu vou fazer um pouco diferente. Hoje eu vou dar uma lida antes de ir para Alexandre, tá? No livro. Diz o seguinte, uma contextualizada. Isso aqui foi logo depois dele acordar do sonho dele, né? O sonho do homem ridículo. É que agora vejo tudo isso claro como o dia. Mas escutem, quem é que não se desencaminha? E, no entanto, todos seguem em direção a uma única e mesma coisa. Pelo menos todos anseiam por uma única e mesma coisa, do mais sábio ao último dos bandidos, só que por caminhos diferentes. Isto é uma velha verdade, mas eis o que há de novo. Eu nem tenho muito que me desencaminhar, porque eu vi a verdade, eu a vi e sei que as pessoas podem ser belas e felizes, sem perder a capacidade de viver na terra. Não quero e não posso acreditar que o mal seja um estado normal dos homens. E eles, ora, continuam rindo justamente da minha fé. Mas como eu vou deixar de acreditar? Eu vi a verdade. Não é que a tenha inventado com a minha mente. Eu vi. E a sua imagem viva me encheu a alma para sempre. Eu a vi numa plenitude tão perfeita
que não posso acreditar que ela não possa existir entre os homens. Assim, como é que vou me desencaminhar? Vou me desviar, é claro, várias vezes até, e vou usar talvez palavras alheias inclusive, mas não por muito tempo. A imagem viva daquilo que vi vai estar sempre comigo e sempre vai me corrigir e me dirigir. Eu estou cheio de ânimo, eu estou cheio, novo em folha. Eu vou seguir, ainda que por mais 1000 anos. Sabem, eu queria até esconder no começo o fato de que eu tinha pervertido todos eles, mas foi um erro. E está o primeiro erro. A verdade, porém, me cochichou que eu mentia e me guardou e me aprumou o passo. Mas como instaurar o paraíso? Isso eu não sei, porque não sou capaz de transmitir isso em palavras. Depois do meu sonho, perdi as palavras, pelo menos todas as palavras principais, as mais necessárias. Mas não importa, vou seguir. Eu vou continuar falando incansavelmente, porque apesar de tudo, vi com os meus próprios olhos, embora não seja capaz de contar o que vi. Mas isso que os ridentes não entendem. Viu um sonho, dizem, delírio, alucinação. E que sabedoria é essa? E como eles se gloriam? Um sonho? O que é um sonho? E a nossa vida não é um sonho? E digo mais, não importa que isso nunca se realize e que não haja paraíso. Já isso eu entendo. Bem, mesmo assim vou continuar pregando. E no entanto, é tão simples, num dia qualquer, numa rua qualquer, tudo se acertaria de uma vez só. E o principal é, amem uns aos outros como a si mesmo. Eis o principal. Só isso. Não é preciso, nem mais nem menos. Imediatamente você vai descobrir um modo de se acertar. E, no entanto, isso é só uma velha verdade, repetida e lida 1 bilhão de vezes, e mesmo assim ela não pegou. A consciência da vida é superior à vida, o conhecimento das leis da felicidade é superior à felicidade. E contra tudo isso que é preciso lutar, e é o que vou fazer. Basta que todos queiram, e tudo se acerta agora mesmo. E quanto àquela menina, eu encontrarei. E vou prosseguir, Agora com o Alexandre. Olá, amados irmãos e irmãs em Cristo. Estamos aqui para mais uma semana, mais um estudo da lição. Na lição dessa semana nós temos o título Os Crisóis da Vida. E ao longo da semana nós veremos vários tipos diferentes de crisol. Já passaram a lição de sábado, de domingo, de segunda-feira. E agora continuamos na lição de terça-feira. O título da lição de terça-feira é Crisóis do Pecado. E o texto base é uma passagem de Romanos 1, do versículo 21 até o versículo 32. Acho muito interessante a gente entender o contexto dessa passagem. Ali nós temos Paulo falando no versículo 18, no texto da lição, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Se a gente analisa o contexto de onde esse texto foi retirado, a gente vai perceber ali no primeiro capítulo de Romanos, Paulo começando com umas palavras introdutórias, dizendo que ele tem desejo de visitar Roma, que ele tem desejo de estar com os irmãos de Roma. Mas logo na sequência, Paulo vai falar de 2 grupos. Ele vai falar dos gentios, romanos, gregos, bárbaros, e ele vai falar dos judeus. Ele vai falar que tanto os gentios quanto os judeus têm acesso à verdade. E ao longo do livro de Romanos, em outras passagens, é dito isso,
Ninguém é desculpável diante de Deus para poder dizer, nossa, eu não sabia. Todos têm acesso a alguma parte da verdade. Seja por meio da palavra revelada, como era o caso dos judeus, seja por meio da natureza, por meio das obras criadas, como era o caso dos gentios. Paulo vai dizer, portanto, que todos nós temos uma responsabilidade moral diante da lei de Deus com relação à nossa conduta. E aí ele vai descrever a situação em que os homens se encontravam, as mulheres se encontravam no momento, na época de Paulo, no momento da história da igreja apostólica ali, e é um cenário bem assustador, e é um cenário que em muitos aspectos me lembra o nosso mundo contemporâneo. Ele vai falar, e eu separei aqui alguns dos pecados, né? Que, primeiro, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Isso era muito característica do pensamento grego, que tinha um investimento enorme na filosofia, o pensamento romano tinha um investimento enorme na filosofia, mas esse estudo todo nem sempre se traduzia em uma vida virtuosa. Uma grande preocupação dos filósofos romanos é a virtude. O que é virtude? O que é ser bom? E nem sempre essa reflexão filosófica toda redundava numa vida virtuosa. Mas essa condenação, né, de que dizendo-se sábios tornaram-se loucos, ela é muito válida também para os judeus, que tinham toda uma religião formal, toda uma preocupação com o estudo da Torá, mas cujo fruto era morto. Era uma verdade, um estudo infrutífero. E o próprio Cristo, quando esteve aqui nessa terra, ele vai falar dos fariseus, sepulcros caiados, né? Que dizimam o endro e o cominho, mas ao mesmo tempo defraudam a viúva e o órfão, sepulcros caiados, que têm uma aparência de santidade, mas que por dentro são rapina, são podridão. E aqui, tanto gentios quanto judeus dizem-se sábios, mas tornam-se loucos. E aí nós temos uma lista de pecados, né? A idolatria, a sensualidade, a imoralidade sexual, uma conduta imoral. Mas eu gostaria de destacar ainda no verso 29, nós temos ali a avareza, a maldade, inveja, homicídio, engano, violência. Então, uma série de resultados, consequências do pecado e uma série de práticas de pecado, de atos pecaminosos. A ideia do crisol do pecado, ela é a ideia dos frutos. Diz a Bíblia, pelos seus frutos os conhecereis. Você e eu podemos passar nessa vida por dificuldades oriundas de muitas coisas. A dificuldade pode vir do pecado do mundo, de uma ação do maligno, de Satanás. Mas a dificuldade, o crisol, o fogo, pode vir também dos nossos próprios pecados, dos nossos próprios atos pecaminosos. Uma vida impudica, uma vida violenta, uma vida idólatra, uma vida sensual, uma vida avarenta, uma vida invejosa, uma vida enganosa, vão trazer os frutos da carne, que produzem morte, vão trazer sofrimento. Veja os frutos. O que eu destaco da lição de terça-feira é essa ideia. Veja os frutos. A consequência do pecado, ela não é apenas nos deixar fora do céu. A consequência do pecado é transformar o lugar em que nós estivermos no inferno, de fato. Muita gente, com uma visão limitada do Evangelho, olha para a lei e olha para o Evangelho na ideia de que seguir a lei e obedecer a Cristo é apenas o objetivo de ir para o céu e pronto, acabou. Não! A salvação que Cristo nos oferece é a salvação para uma vida eterna, mas é uma salvação hoje também. É salvar nossa vida de uma existência sem propósito, é salvar nossa vida das consequências do pecado, de uma vida violenta, de uma vida idólatra, de uma vida de uma sensualidade torpe. Caminhar com Cristo, seguir a lei, nos salva para a vida eterna, mas salva a nossa existência hoje, ao nos preservar também desses que são os crisóis do pecado. A gente pode avançar agora para a lição de quarta-feira. E o título da lição de quarta-feira é um título um tanto quanto difícil e um tema que eu acho um tanto quanto difícil. São aqui
crisóis de purificação. Então existe o crisol do inimigo, existe o crisol do pecado, mas existe um crisol de purificação também. Quer dizer, em suma, Deus permite sim dificuldades para o nosso amadurecimento. Parte das dores, parte do sofrimento são permitidos pelo nosso Senhor, para que a gente tenha espaço para amadurecer e para que Ele possa produzir salvação em nós. O texto base está ali em Jeremias 9, versículo 7. Diz o seguinte: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os depurarei e os provarei, pois que outra coisa poderia eu fazer com a figa do meu povo? Se a gente avança para o texto mais adiante, se a gente lê o texto anterior para entender o contexto, nós vemos que o que está acontecendo aqui em Jeremias é a retirada da proteção de Deus sobre o povo, para que o povo seja atacado pelos povos vizinhos, para que o povo sofra, e para que no sofrimento o povo tenha a oportunidade de se reencontrar com Deus. Então, sim, o texto de Jeremias diz que Deus retira a sua mão, Deus retira a sua proteção, para que haja sofrimento, para que a gente receba uma carga maior das consequências do nosso pecado, para que Ele tenha a possibilidade de nos resgatar, para que nós tenhamos a possibilidade de nos reencontrarmos com Ele. Quando a gente vai para o texto, a gente vê ali no versículo 6 dizendo que a tua habitação está no meio do engano. A tua habitação está no meio do engano. Aqui está falando, se referindo a Deus, que o templo de Deus estava sendo edificado no meio do engano, que o povo era um povo enganoso, que o povo era um povo idólatra. Se a gente vai para o verso de Jeremias 9, 13 a 14, vai dizer da idolatria e da quebra da lei. E a consequência dessa idolatria, dessa quebra da lei, como já era dito lá no Êxodo, como aparece em vários momentos depois, inclusive em Levítico também, em Jeremias 9, 15 a 16, a consequência dessa idolatria e da quebra da lei é a dispersão. A gente olha para a dispersão como uma punição divina. Deus está castigando o povo porque o povo desobedeceu a Deus, porque o povo foi idólatra. Eu não gosto dessa perspectiva. Eu prefiro ver, e não estou falando que a lição siga essa perspectiva, tá? Estou falando que eu não gosto da perspectiva de entender o cativeiro como um tempo de punição divina, de castigo divino. O cativeiro eu prefiro entendê-lo como um tempo de graça. O cativeiro é quando Deus usa o Egito, quando Deus usa a Babilônia, quando Deus usa a Pérsia, quando Deus usa a Síria, para permitir que o povo tenha um reencontro com Ele, para permitir que o povo volte. Às vezes, Deus precisa permitir que as consequências dos nossos erros caiam mais duramente sobre nós, para que nós despertemos. Esse é o crisol de purificação. É um crisol, é uma prova, é um sofrimento que se abate sobre nós para produzir uma transformação, para produzir uma mudança. Não olhemos para isso com desespero, achando que Deus nos abandonou, ou com medo, achando que Deus está nos punindo. Olhemos para essa situação como um momento de misericórdia, que diz que Deus quer nos resgatar. E se há o cativeiro babilônico, há também a retirada do cativeiro. Existe a promessa, como a gente viu na construção do pastor, na lição passada, existe a promessa de que o pastor vai ajuntar o seu rebanho que está disperso. Então, nunca esse tipo de crisol ele acontece sem que Deus proveja também o caminho para a salvação. Lição de quinta-feira agora. Crisóis de maturidade. Eu colocaria como pergunta-chave para a lição de quinta-feira: o que você quer que poderia te destruir? O que você quer que poderia te fazer mal? A gente ora tanto para Deus assim: ai, Senhor, me dê o sucesso financeiro. Ah, Senhor, me dê aquele trabalho que eu quero daquele jeito. Ah, Senhor, me dê aquele casamento, aquele namoro do jeito que eu quero. Aquele companheiro, aquela companheira do jeito que eu quero. Ah, Senhor, me dê um filho do jeito que eu quero.
E a gente às vezes fica muito focado no jeito que eu quero, no jeito que eu quero, no jeito que eu quero. Quando a gente vai para 2 Coríntios 12, 7, diz assim, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Quer dizer, aqui nós temos um texto de Paulo dizendo que tinha um espinho na carne. A gente não sabe ao certo qual é esse espinho. Eu acredito que Paulo tinha um problema de visão. Pelo conjunto dos textos dele, Paulo em alguns momentos fala, veja com que grandes letras escrevi de próprio punho. Eu acredito que Paulo não foi completamente restaurado na sua visão depois que ele perde a sua visão. E eu entendo que isso foi para lembrar Paulo da sua dependência de Deus. Isso não é texto de Espírito e profecia, isso não é estritamente bíblico, é a minha interpretação da situação. Mas fato é, independente do que fosse, Paulo tinha um problema, Paulo tinha uma luta. Ele esperava em Deus a cura, a solução desse problema, a solução dessa luta, desse conflito, e Deus não resolvia. E aí, lá em 2 Coríntios 12, 7 a 10, nós temos uma cena belíssima. É dito para Paulo o seguinte, minha graça te basta. Paulo, você quer que o espinho seja retirado da carne? Minha graça te basta. A minha força, o meu poder, se aperfeiçoa na fraqueza. Quer dizer, talvez se nós tivermos tudo aquilo que nós queremos, nós caiamos da dependência de Deus. Nós deixemos de depender de Deus. Talvez se a gente tiver tudo aquilo que a gente quer, o nosso objeto de desejo, o nosso sonho, o nosso objeto de vontade, seja o caminho para a nossa perdição. Talvez ao nos aproximarmos de Deus, nós devêssemos ser mais semelhantes a Paulo. Pedir o que queremos, pedir que o espinho na carne seja arrancado, no caso de Paulo, mas também nos submetermos e sabermos que a força de Deus se aperfeiçoa na fraqueza e que a graça de Cristo Jesus nos basta. Às vezes Deus diz sim e às vezes Deus diz não. Esse é o crisol da maturidade. Por quê? Não é uma prova que vem como um grande sofrimento em decorrência do nosso erro para nos despertar. Não é uma simples consequência do pecado. Não é um sofrimento puramente enviado por Satanás. É um sofrimento quase crônico, quase aquela dor constante que está ali para nos lembrar que nós precisamos depender de Deus. Esse é o tipo de situação, é o tipo de sofrimento, é o tipo de crisol que produz maturidade. Porque a gente não precisa mais que ele seja retirado. A gente experimenta uma coisa que é a resignação, que é o abandono nos braços do Pai. Não o abandono de alguém que desiste, mas o abandono de alguém que entende que a graça de Cristo lhe é mais do que suficiente. E que às vezes aquele nosso desejo, aquele nosso sonho, aquela nossa vontade, ele não precisa ser realizado. E está tudo bem. O nosso sonho não é aqui, a nossa vida não é aqui, nós somos peregrinos. Existe um sonho de Deus que é superior ao nosso e que não se realiza já agora necessariamente na forma plena, mas que se realiza na nossa transformação cotidiana. Essa sim plena. Um abraço para todos vocês. A gente se vê na semana que vem. Lição da semana que vem será a lição de número 3, a gaiola. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Valeu, Alexandre. Obrigado aí pelo seu compromisso. Valeu, Ricardo, né? Esse menino aí inspirado pelo Senhor toda semana, construindo essas pontes literárias, achando essas literaturas seculares e, se Deus quiser, chamando a atenção do pessoal aí para que saiba que o cristão é uma pessoa que pensa, que eleva, que reflete, beleza? E agora, pessoal, nós não encerramos ainda, tá? Nós temos a segunda participação aqui do Marcos André, onde ele traz para nós as perguntas para discussão e ele encerra daí esse vídeo assim como ele começou, com uma oração. Então, Marcos, mais uma vez é com você. Muito bem, chegamos à parte de sexta-feira, aquela parte onde nós encontramos aqui algumas perguntas que nós precisamos considerar para entendermos de maneira mais prática a lição. A primeira pergunta diz assim: é triste colher as consequências do pecado. Aí tem aqui: serei capaz de estar em harmonia com Deus novamente? A pergunta que nós nos fazemos quando caímos em pecado. O que dizer a alguém que lhe faça essa pergunta? Bom,
O único lugar onde nós podemos nos acolher quando estamos realmente, em pecado, quando estamos necessitados de cura, de salvação, é em Cristo, nos aproximando de Cristo. Então, nos afastarmos de Cristo, achar que Cristo não nos rejeita pelos nossos pecados, é um erro fatal, é um erro de morte. Então, é em Cristo que precisamos nos acolher, é Cristo que tem capacidade de mudar o nosso estado pecaminoso, aquele nosso desejo de pecar, coisa que nós nunca vamos conseguir mudar. É Ele quem nos muda de dentro para fora. Nossas atitudes às vezes podem mudar, mas Deus nos muda e nos torna novas criaturas. Segundo Ellen White, ela diz que às vezes o crisol, às vezes a dificuldade, ela é a providência de Deus. Como isso funciona? Como saber quando algo acontece pela providência divina? A providência trouxe provas na sua vida? Você passou por alguma dificuldade para se aproximar de Deus? É uma pergunta pessoal. O que aprendeu com essa experiência? Como ajudar outras pessoas que perguntam se esses acontecimentos são providência divina? Então, fazer com que a pessoa entenda pode ajudar. As provações, já esperamos que algo aconteça, nós podemos ser fortalecidos pelas dificuldades também. Pergunta número 3. Você conhece alguém que esteja passando por um crisol? É importante saber qual foi a causa dessa situação, como reagir ao sofrimento dessa pessoa. Bom, nós devemos falar da utilidade do crisol, mas sem ser indiferente, sem ser insensível com as dificuldades das pessoas. Não cabe a nós julgar por que a pessoa está passando por aquilo. Cabe a nós acolher essas pessoas. Pergunta número 4. Uma jovem na América do Sul passou por uma prova e depois de mudar para a Europa, ela disse: deixei meu cadáver na América do Sul. Por que devemos, em certo sentido, deixar o nosso cadáver em algum lugar? Qual é o papel da provação? O papel da provação muitas vezes tira a nossa natureza que nós precisamos. Então é no monte de pecado, ele é danoso. Então planeje uma visita a um hospital, a um lugar danoso. Então planeje uma visita a um hospital, a um lugar em que você possa confortar os aflitos. Só que nós precisamos confortar as pessoas, fazer com que as pessoas entendam que o sofrimento também tem a sua utilidade, principalmente para o aprendizado. O sofrimento é um excelente pedagogo, mas nós temos que tomar cuidado para não sermos o amigo de Jó, aquele que chega e fica procurando pecado nas pessoas. Você está com câncer porque fumava, você está passando por isso porque fazia isso, você está passando por essa situação porque merece de alguma forma. Temos que tomar muito cuidado. Nós somos chamados a consolar, nós somos chamados a ser a mão estendida de Cristo para consolar. Deixe o juízo por conta de Deus. Que Deus nos abençoe, que possamos passar pelos crisóis dessa vida, sabendo que o Senhor está conosco, Ele passa nas dificuldades conosco e sabendo que nós podemos tirar preciosas lições desses momentos de dificuldade. Vamos orar? Santo e bom Deus, muito obrigado pela Tua palavra que nos fortalece. Muito obrigado, Senhor, porque nas dificuldades o Senhor sempre está conosco. E te pedimos agora, Senhor, se alguém está passando por uma dificuldade, nós mesmos na nossa vida estamos passando por alguma dificuldade, que o Senhor possa, Senhor, nos ensinar a lição que nós precisamos aprender e que possa nos aliviar de toda dor desnecessária. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos livre de toda consequência do pecado, mas que nos mostre também a necessidade de abandoná-lo antes que ele se torne uma consequência grave. Nós te pedimos pela Tua graça que o Senhor nos salve desse mundo de pecado e nos leve para o Teu reino, para que assim possamos ver o pecado apenas como uma lembrança do passado. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Obrigado, amigos, e até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus. Agora sim, pessoal, agora está valendo aqui então, hashtag fui até o segundo Marcos, fui até o final do segundo Marcos. Encerramos já esse segundo vídeo dessa série onde nós estamos estudando aí Provados pelo Fogo. Espero que vocês tenham aprendido bastante mais coisas novas ou relembrado coisas que você talvez já sabia antes, tá? Mas que bom poder contribuir com esse processo de mantê-lo mais conectado do nosso Senhor. Beleza, pessoal? Nos vemos então já no terceiro vídeo. Fiquem ligados que esse tempo passa rápido. Nos vemos no terceiro vídeo, onde nós vamos estudar sobre o tema A Gaiola.
Então, aguardem, nos vemos lá se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal.